É muito comum um adulto que teve um filho com o diagnóstico de autismo ou com uma criança que está dentro do espectro autista se enxergar naquela situação e até mesmo questionar sobre si mesmo, e isso aconteceu comigo. Mas o que nós adultos não sabemos é que mesmo com o diagnóstico tardio, saber que você, por exemplo, também pode ser autista só traz benefícios. E é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, para trazer um pouquinho de coisas que pessoas adultas autistas, que nem às vezes sabem que são, passam ou sentem ou fazem e você provavelmente não sabia. Seja bem-vindo, camaradas do meu clã. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o autismo de novo, porque eu vi que foi um tema que chamou a atenção de vocês e é uma coisa que eu gosto de falar, que é uma coisa que eu vivencio, então vale muito a pena trocar essa ideia com vocês aqui. E se você ainda não era inscrito no canal, não deixe de se inscrever, aproveita e ativa o sininho de notificação, porque isso é muito importante para que o YouTube veja que o canal é relevante para todas as pessoas e que ele possa recomendar para cada vez mais pessoas ainda. Se você tem alguma dúvida ou se você quiser conversar sobre o autismo, por exemplo, é só deixar aqui nos comentários ou ir lá no Instagram, que é esse aqui, ó, e a gente pode conversar também de boa, sem preconceitos e sem maiores problemas. Então, sem mais delongas, roda a vinheta e vem comigo porque a gente vai falar sobre tudo que você precisa saber a respeito do autismo em adultos. Vamos lá, galera. Nós adultos vivemos num universo, no dia a dia, num corre-corre tão grande, cheio de tarefas, cheio de atividades para fazer, cheio de coisas do nosso cotidiano e muitas vezes nós não nos damos conta de coisas que nós fazemos, de coisas que nós apresentamos, de características que muitas vezes passam por personalidade. E nós, pais de crianças autistas, cuidamos tanto da vida deles, cuidamos tanto de coisas para eles, inclusive levar em terapia, resolver um monte de pepino com plano de saúde muitas vezes, mas acabamos esquecendo de nós mesmos. A gente passa a se olhar menos no espelho, a gente passa a se olhar cada vez menos, a se observar cada vez menos, e muitas vezes isso pode gerar problemas, porque aquela criança precisa de você bem para que ela possa ter o cuidado que ela precisa. Agora vamos um pouquinho lá para nossa infância, nós adultos, tá? Para a gente entender um pouco sobre como que o processo de socialização das crianças pode atrapalhar um pouco e isso acaba prejudicando a gente lá na frente. Porque quando a gente está na escola, a gente é colocado numa série, porque teoricamente aquela série tem coisas que são mínimas para que a gente precise saber, para que a partir daí a gente possa avançar. Só que os conteúdos, muitas vezes, eles não fazem menor sentido, a nossa forma de aprender não faz o menor sentido, porque muitas vezes a gente tem que sair decorando um monte de coisa e a gente não consegue entender por que estudar aquilo, já que a gente não consegue pôr em prática na nossa vida. E eu não estou falando do mimimi, teoricamente, né, que os adolescentes têm, quanto ao fato de estudar alguma matéria, porque ele fala, mas eu vou seguir essa profissão, não tem nada a ver com isso. Não, eu estou falando de simplesmente colocar em prática no teu dia a dia aquela teoria toda que você está vendo na escola para que aquilo faça de fato algum sentido. E por que eu trouxe esse contexto inicial? Para que você entenda que algumas crianças avançam, outras ficam para trás e algumas estagnam. E é aí, nesses nuances, nesses momentos isolados, que pode ter algum problema, seja ele de aprendizado, de comportamento e, por exemplo, até mesmo uma criança dentro do espectro. Isso porque dentro do processo de aprendizado, algumas crianças avançam, outras ficam para trás, e geralmente são os CDFs, os nerds, e no meio dessas crianças que são CDF e nerds, tem alguns autistas e outros neurotípicos também. Caralho, que barulho chato. Olha, tá vendo, ó? O barulho estava tirando minha concentração. E quando algumas crianças vão ficando para trás porque elas não conseguem aprender, geralmente elas são classificadas como burras ou incapazes de avançar. Mas o que a gente não consegue entender é que muitas vezes algumas crianças que vão ficando para trás e que não conseguem avançar naquele conteúdo, elas geralmente são classificadas como burras ou crianças que não conseguem socializar, não conseguem estudar, não conseguem concentrar. E aí a escola começa a trazer um bando de problemas pedagógicos, mas que muitas vezes não conseguem enxergar as necessidades individuais de cada criança, por exemplo. E era aqui que eu queria chegar. Em todo lugar tem autista. Alguns falam, outros não. Só que a gente não pode rotular. E por que eu dei esse rodeio todo e contei essa história toda? Porque nós, autistas adultos, a gente vive no mundo normalmente, na sociedade normalmente, só que com as nossas esquisitices. E quando a gente se depara com um outro autista, seja ele adulto ou criança, a gente passa a reparar para tentar entender o
que é o autismo nela, mas a gente acaba se identificando com ela. E aí a gente começa a se questionar, será que eu sou autista também? Meu Deus do céu, e agora? E no meio desse questionamento todo, você continua pensando assim, mas peraí, se eu vivi até hoje assim, o que vai mudar? E eu te digo, muda muita coisa e você precisa saber se você é autista ou não. Eu não sei se com você vai ser assim, nem sei se você também é autista, mas comigo foi assim. Quando eu descobri que eu era autista, eu comecei a entender um monte de coisas que eu vivi quando criança, que eu vivi quando adolescente e coisas que eu vivo até hoje. Eu passei a entender que não era só esquisitice, eu passei a entender que não era só frescura de não comer alguma coisa ou outra e passei até a entender que eu poderia sim me desafiar para fazer aquelas coisas e passei a fazer e passei a compreender e aceitar muito mais. E foi por isso que eu preparei uma lista de coisas que todo autista adulto faz. Mas eu queria fazer um alerta, eu não sou psicólogo, então não tem consulta aqui não, hein? A primeira delas é que quando a gente é criança, a gente adquire novas habilidades, algumas manias e algumas limitações. E essas limitações muitas vezes são relacionadas à incapacidade de pisar na grama, de pisar na areia da praia, de não gostar que o pé fique molhado, de não conseguir, por exemplo, olhar no olho de alguém e até mesmo de não conseguir comer algumas coisas como cebola, pimentão, algumas coisas de textura muito molenga, sabe? Eu não gosto de comer purê, eu não gosto de comer sopa. Tem muita coisa assim. Tem criança, por exemplo, que só em ver o outro comendo uma sopa ou alguma comida que para ela teoricamente é estranho, ela pode vomitar. E para muitos pais isso é frescura. E até é frescura mesmo, mas é do pai e não da criança. A segunda coisa é que você pode estar num local e você ter algum barulho estranho, ou então você não se sentir bem e não saber porquê e simplesmente querer sair dali, porque é uma tentativa de fuga, tentativa de fugir de uma situação que está te deixando desconfortável. Inclusive eu falei sobre isso nesse vídeo aqui em cima. Eu sugiro que você abra ele e assista depois desse. Sabe aquele amigo que a gente tem que gosta de andar cutucando a gente, falar, batendo, murrando a gente? Pois é, se você não gosta disso, isso pode ser um incômodo simples, um toque, pequeno toque, ou pode ser autismo. Tem gente que não gosta de ser tocado. Assim como tem autista que gosta de muito toque. Tem gente que tem necessidade de ser tocado, de ser abraçado, de ser acariciado. Por exemplo, eu e o João Vicente, que é o meu filho, a gente adora isso. Eu adoro carinho, ele também, e isso é bom porque a gente consegue se abraçar muito, a gente consegue brincar pegando um no outro, sabe? Coisas que para muitas pessoas pode ser estranho, mas para uma criança que é autista, ela conseguir receber um abraço, conseguir receber um carinho, porque se você vê qualquer série, a primeira coisa que retratam é isso, é a limitação de olhar, de toque, de proximidade, de não conseguir pegar na mão, e a gente já não tem isso, por exemplo, para você ver como o espectro é literalmente largo. Sabia que tem gente que gosta de ficar sozinho, que gosta da própria companhia e que isso não faz mal para ela, ao contrário de outras pessoas que precisam estar rodeadas de gente. Por exemplo, eu sempre gostei de morar só. Sempre, sempre, sempre. Quando eu fazia faculdade, eu adorava sentar na cadeira, na frente do computador, e eu passava horas, horas e horas e horas, às vezes um período inteiro na frente do computador, conversando com os meus amigos, jogando, fazendo alguma coisa assim, ou então simplesmente lendo um livro, assistindo uma TV, fazendo alguma coisa sozinho. E muitas vezes eu não conseguia fazer essas coisas próximas de outras pessoas. E isso não significa dizer solidão. Isso pode ser que você simplesmente goste de ficar sozinho, mas o autista, ele gosta disso. Muitas vezes, claro que não é todo mundo, mas ele gosta de ficar sozinho. Eu não sei se você já parou para pensar no significado da palavra autismo. Autismo vem de algo relacionado a si mesmo, né? De si mesmo, de coisas relacionadas à própria pessoa. Sabe aquela pessoa que gosta de tudo arrumado, casa limpinha, casa organizada, computador com tudo planejado, tudo organizado, que se você abrir o notebook dele não tem uma área de trabalho bagunçada? Isso é muito comum em pessoas com autismo. Eu, por exemplo, sou uma dessas. Eu não gosto de bagunça, embora eu faça alguma bagunça, para mim aquilo não é bagunça. Aquilo tá organizado e tá tudo bem assim. E a última curiosidade é que tem muita gente que não consegue chamar os outros pelo nome. Eu era assim, hoje eu tô forçando mais. Por exemplo, eu não conseguia chamar o meu sogro pelo nome dele, nem a minha sogra pelo nome dela. Já a minha cunhada eu já conseguia, mas eles eu sempre falava senhor, senhora, alguma coisa assim, e várias outras pessoas, até mesmo próximas, eu falava, me diz uma coisa, né? Eu sempre começava com ou vem cá.
Sabe isso, sabe? Eu sempre começava assim, eu dificilmente chamava pelo nome. Hoje já estou entendendo e estou tentando forçar um pouco mais isso. Essa lista poderia ser muito maior, mas o que eu queria que você entendesse é que nem tudo é frescura, são limitações e todo mundo tem e ó, tá tudo bem. Você não precisa estar dentro de nenhuma caixinha, muito menos na caixinha do autismo, mas você precisa compreender essas coisas para que você consiga conviver com pessoas com essas limitações. Se você se vê nessas situações, procure um psicólogo, procure um amigo para conversar, alguém que você sabe que é autista, ou se você conseguir conversar. Se você não conseguir conversar com ela, manda um comentário aqui que a gente pode conversar. E se você gostou desse vídeo e acha que ele pode ser útil para alguém, manda para aquele seu amigo que ainda não saiu do armário do autismo. Acho que eu vou ser preso porque eu falei isso. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa. E se você tiver alguma coisa para me ensinar, e se eu tiver falado alguma bobagem, vai ser totalmente compreensível, e se você deixar nos comentários eu posso melhorar no próximo vídeo, beleza? Eu gostaria que você deixasse teu joinha aqui nesse vídeo, e se você não se inscreveu lá no início do vídeo, se inscreve agora, por favor, isso é muito importante, porque isso ajuda o canal a crescer, e eu quero levar essas informações para cada vez mais pessoas. Um grande abraço, e nós nos vemos, semana que vem. Até a próxima. Tchau!